Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao primeiro webinar da ALC sobre a reforma trabalhista. Iremos trabalhar com os temas trabalho intermitente e terceirização. Sou a professora Andréia Lacerda. Atuo em cursos livres nas áreas contábil, fiscal, pessoal e custos, nas instituições ALC, Sescom-MG e em outras empresas. Atuei como professora em instituições como SENAC, SENAI, SEBRAE, Facisa BH, PUC Minas e Uni Horizontes. Bem, nós vamos tratar, em primeiro lugar, da Lei 13.467 de 2017, intitulada Reforma Trabalhista, que alterou significativamente a CLT. E depois, posteriormente, foi alterada pela Medida Provisória 808 de 2017. Bem, nós sabemos que a medida provisória, ela produz eficácia imediata, com prazo de vigência de 60 dias, podendo ser prorrogada por um prazo igual a 60 dias, ou seja, então um período de 120 dias, porém, ela precisa, do parecer do Congresso Nacional, que é composto pela Câmara do Senado e pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Então, vamos. Bem, vamos falar de um tema que está dando muitas dúvidas mesmo. Então, vou ler para vocês e logo após irei explicar. Trabalho intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Então, aqui nós temos vários pontos para nós trabalharmos, Quando diz que é uma prestação de serviço, bem, então existe aqui uma figura do empregado e a figura do empregador. Com subordinação, então, esse trabalhador, ele deve subordinação ao seu empregador. Não é contínua, ou seja, a prestação de serviço, ela é esporádica, Ela pode acontecer de ter hora zero, nenhuma hora trabalhada em determinado mês, semestre, e quando chegar a um ano, nós vamos falar sobre isso. Fala que ocorrendo alternância de período de prestação de serviço de inatividade. É exatamente por ser um trabalho intermitente, ora ele pode ser convocado para trabalhar horas ou dias ou um período maior do que um mês, E ora ele vai ficar, em casa e não terá nenhum recebimento, nenhuma remuneração deste empregador. Então, vamos para o outro ponto aqui. Forma e conteúdo. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, valor da hora ou do dia de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função. É assegurada a remuneração do trabalho noturno superior do diurno. O local e o prazo para pagamento da remuneração. Pessoal, vamos lá. Então, aqui nós temos que tomar bastante cuidado, sabendo que este empregado, ele pode ser convocado por trabalhar em um período de horas, dias, ou mês, ele não poderá receber um valor inferior ao salário mínimo, ou então, você tem que prestar atenção que também ele não poderá receber um valor inferior ao empregado que exerça a mesma função dele. Lembrando também que não é negociado
o valor da remuneração do trabalho noturno ser superior à do trabalho diurno. Então, vai estar lá no 611B, naquilo que não é negociado. O local e o prazo para pagamento da remuneração. Vamos aqui para o prazo do pagamento da remuneração, porque trata para nós que esse prazo será após, né, o serviço prestado. Bem, mas ele pode ser contratado por meses. Então, gente, esse aí se irá limitar a um mês, não um período superior para realizar o pagamento, considerando o primeiro dia de trabalho de serviço prestado por esse trabalhador intermitente. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente locais de prestação de serviços, turno para os quais o empregado será convocado para prestar serviços, formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços. Né? Nós temos que lembrar que essa convocação ela tem que ser através de um meio eficiente, né? Que seja e-mail, telefone, WhatsApp. Então, isso aí pode ser acordado entre os dois, que é algo facultativo, mas é de extrema importância. Formato de reparação recíproca, na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados. Bem, a 13.467 de 2017, a lei da reforma, ela previa uma penalização de 50% se porventura o empregado aceitasse, né, fosse convocado e aceitasse e não comparecesse. E vice-versa para o empregador que convocasse o empregado e dispensasse. Porém, a medida provisória 808 trouxe uma outra forma, né, o que nós estamos vendo aqui. Poderá, né, então ter reparação recíproca, mas isso aí será um acordo entre empregador e empregado. Empregador, prazo para convocação. Gente, o que é o prazo para convocação? É esse empregador chamar o empregado para prestar serviço, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. O empregador convocará o empregado por qualquer meio de comunicação eficaz. Lembrando que isso aí é cláusula facultativa e que foi acordado entre as partes qual que é o meio mais eficaz de comunicação para a prestação do serviço, informando qual será a jornada. Lembrando que essa jornada poderá ser de horas, dias ou meses. O empregado, prazo para a resposta. Ele recebeu a convocação do empregador. Aí ele tem um prazo para a resposta. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 24 horas para responder ao chamado, presumida no silêncio a recusa. Então, gente, é por isso que nós temos que prestar bastante atenção nesse meio eficaz de comunicação. Muitas vezes, esse trabalhador, esse empregado, ele está aguardando esse chamado pelo empregador. Porém, se não existe uma comunicação eficaz, não adianta, ele não vai receber, né? Então, ele tem que prestar atenção naquilo que realmente chega. É por ligação. Ele não recebe recado, não adianta. É por internet, onde que ele mora, a internet não funciona direito. Então, ele vai ter que verificar qual é o meio mais eficaz. Recebimento das parcelas salariais e forma. Na data acordada para o pagamento, o empregado receberá de imediato o pagamento das seguintes parcelas. Remuneração, lembrando que remuneração é o salário mais as outras verbas, né? Insalubridade, adicional noturno, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, como nós havíamos falado, o pagamento das citadas parcelas não poderá ser estipulado por período superior a um mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação do serviço. Férias, direito. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos. Gente, aqui é muito interessante, né? Porque esse trabalhador intermitente, ele vai existir momentos dele de inatividade. Então, seria realmente interessante para ele acordar com o empregador essas férias em 3 períodos, né? Lembrando que neste momento ele não poderá trabalhar para esse empregador. Então, um período de um mês aí, de 30 dias, ficaria muito longo.
Auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência Social a partir da data do início da incapacidade. Então, tem que prestar bastante atenção que não terá aqueles 15 dias pela empresa. Então, do início da incapacidade será devido pela Previdência Social. Mas aí, gente, nós temos que prestar atenção quando ele vai adquirir essa condição, essa qualidade de segurado, que nós vamos ver lá para frente. Salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social. Período de inatividade. Considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços. Então, nesse momento, ele não estará trabalhando para determinado empregador que o contratou. Prestação de serviço a outros tomadores. Possibilidade durante o período de inatividade. O empregado poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. Então, pessoal, o contrato de trabalho intermitente, ele não irá limitar o empregado de manter múltiplos contratos de trabalho. Aí ele tem que fazer a gestão desses contratos de forma que ele consiga, atender essas empresas que ele foi contratado. Período de inatividade, nós já falamos, Então, vamos voltar aqui. Tempo à disposição do empregador, não caracterização no contrato de trabalho intermitente. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente, caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Então, nesse período que este empregado não tiver trabalhando para o empregador, ele não receberá, Então, isso aí tem que ficar bem claro. Tem algumas atividades que será perfeito a aplicação do trabalhador, do trabalho intermitente. Rescisão de contrato. 1 ano sem convocação. Consequência, decorrido o prazo de 1 ano sem convocação, sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contada a partir da data de celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente, o contrato de trabalho intermitente será considerado rescindido de pleno direito. Então, o que acontece? Contratou, esse trabalhador, por contrato intermitente, e ficou um período de 1 ano sem convocá-lo, então, sem a prestação de serviço, acontecerá a rescisão contratual. Verbas rescisórias. Ressalvados os casos de rescisão por justa causa ou indireta, na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente, serão devidas as seguintes verbas rescisórias. Prestam bastante atenção. Pela metade, o aviso prévio, indenizado. A indenização de 40% sobre o saldo do FGTS, lembrando que aqui é pela metade. E na integralidade as demais verbas trabalhistas. FGTS. Direito à movimentação da conta vinculada limitada em até 80% dos valores depositados. Seguro-desemprego, inexistência do direito. Contribuição previdenciária. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS, com base nos valores pagos no período mensal. Fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento das obrigações da letra A, observando o disposto no próximo slide. Contribuição previdenciária complementar. Gente, aí nós temos algo, que está até no título ali, remuneração inferior ao salário mínimo. Então, vamos prestar bastante atenção, porque ao contratar um trabalhador intermitente, vocês terão que dar ciência para ele quando a remuneração dele for inferior ao salário mínimo. Contribuição previdenciária complementar, possibilidade. O empregado que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês, receber remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderá recolher ao regime geral de previdência social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, por meio de guia DARF, Código de Receita 1872. Então, olha só. O não recolhimento
Olha as consequências. Na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que um salário mínimo mensal, não será considerado para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, nem para o cumprimento dos períodos de carência para a concessão dos benefícios previdenciários. Então, é de suma importância você dar ciência ao empregado, né, para que ele faça o recolhimento da previdência complementar. Convocação em acordos coletivos de trabalho, prevalência sobre a lei. Então, nós sabemos que, de acordo com a reforma, com a 13.467 de 2017, nós sabemos que nós temos lá o artigo 611-A, que ele vai tratar exatamente do negociado sobre o legislado. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, em outros casos, dispuserem sobre o trabalho intermitente. Bem, vamos aqui só recapitular. Convenção coletiva. Convenção coletiva é o acordo entre o sindicato patronal e o sindicato profissional. Acordo coletivo é o acordo entre o sindicato patronal e a empresa, né? Entre o sindicato e a empresa. Vamos então. Trabalho intermitente. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, vamos lá. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinada em horas, dias ou mês, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria, né? Então, agora vem para a gente uma nova forma de contratação. Forma e conteúdo. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na CTPS, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, valor da hora ou do dia de trabalho que não poderá ser inferior ao valor da hora do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função e assegurada a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, local e prazo para o pagamento da remuneração. Então, nós já havíamos também falado sobre a forma e conteúdo, né? Então, por favor, vamos lá. Né? Pessoal, as cláusulas facultativas também nós já falamos, eu irei passar aqui, tá? Vamos lá. Nós já falamos também da questão da convocação, né? Então, aqui vem a convocação em até 3 dias por meio eficaz e a resposta até 24 horas, né? Presumido o silêncio, não, como se não tivesse aceito. Nós já falamos do recebimento das parcelas salariais e a forma, tá? Aí eu vou passar aqui para vocês. Nós falamos das férias anuais também, né? Vamos ver. Esse aqui. Falamos também do auxílio-doença, né? Que nos contratos de trabalho intermitente, o auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência Social a partir da data do início da incapacidade, vedado o pagamento dos 15 primeiros dias pelo empregador. Então, nós já falamos que ele é direto pela Previdência. O salário maternidade, falamos que o salário maternidade será pago diretamente pela Previdência, mas tem que tomar aquele cuidado, gente, pelo aquele recolhimento, né? Para ele não ser inferior ao salário mínimo no mês. Tem que fazer o complemento. Olha só. Período de inatividade. Para efeito do trabalho intermitente, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviço. Então, nós falamos que o período que ele não está prestando serviço, o período se caracteriza por período de inatividade.
prestação de serviço a outros tomadores. Nós também vimos que nesse período de inatividade, ele poderá prestar serviço a outros tomadores. Tempo à disposição do empregador, não caracterização. No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado. Hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente, caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Então, lá na síntese que nós fizemos inicialmente, nós já havíamos falado, né? Quando está no período de inatividade, ele não recebe, ele recebe pelo serviço prestado e recebe a remuneração e os direitos, né, legais que ele tem e 13º, férias proporcionais. Nós falamos também, porque aqui vai vir detalhado, né? Vem primeiro uma síntese pra gente, depois vem detalhado. Inclusive, pessoal, depois vocês só pedir pra gente nós disponibilizarmos os slides, né? Porque daí será um material bem legal para vocês estudarem. Lembramos que 1 ano sem convocação, isso aí irá gerar o quê? Rescisão, né? Falamos da rescisão contratual, que ele irá receber pela metade, né? O aviso prévio e a indenização dos 40%. Falamos das outras verbas na integralidade e falamos do FGTS, limitado ao quê? A 80%. E lembrando que ele não tem direito ao seguro-desemprego, né? Então, vou deixar aqui só mesmo para vocês estudarem, né? Vamos lá. Contrato por prazo indeterminado. Proibição de trabalho intermitente. Até 31/12/2020, o empregador registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado demitido não poderá prestar serviço para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses, contado da data de demissão do empregado. Gente, então até 31 de dezembro de 2020 é um período chamado quarentena, um período de 18 meses. Então você não pode pegar um trabalho, uma pessoa hoje, um funcionário, um empregado que você tem num contrato com prazo indeterminado e passá-lo para o intermitente. Somente isso poderá ocorrer a partir de 31 de dezembro de 2020. No contrato do trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores no período mensal. Fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento das obrigações, né, que nós já vimos, conforme a letra A no disposto no tópico 13. Aqui vai estar definindo melhor para a gente a questão da contribuição previdenciária complementar. Então, acho que vale a pena a gente dar uma paradinha aqui e verificar como que acontecerá. Possibilidade. O empregado que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de 1 mês, receber remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderá recolher ao regime geral de previdência social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo, mediante a aplicação da alíquota de 8% sobre a citada diferença. Bem, é complexo, né? Está no período de inatividade, ele não alcançou o valor referente ao salário mínimo, né? A contribuição referente ao salário mínimo, mas ele precisa de avaliar, né? Quais são os benefícios que ele estará perdendo ao deixar de fazer o recolhimento da previdência complementar. O recolhimento da previdência complementar em questão deverá ser efetuado pelo próprio segurado até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação do serviço, por meio de documento de arrecadação das Receitas Federais, Código 1872, segurado empregado, recolhimento mensal, complemento, tá? Aí tem a base legal para vocês abaixo de cada slide. O não recolhimento, vale a pena nós falarmos sobre isso e vale a pena vocês ressaltarem, né, pessoal, com o empregado, na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores, lembrando que ele pode ter vínculo com mais de um empregador, for menor que o salário mínimo mensal, não será considerado para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, do regime geral da Previdência Social, cumprimento dos períodos de carência para concessão de benefícios previdenciários. Bem,
Vamos ver aqui, né? Aqui falou sobre o trabalho temporário. Nós vamos passar. Então, nós finalizamos, né, gente? Só mesmo para explicar para vocês, para dar ciência na importância do trabalho intermitente, dessa nova modalidade de contratação, que é extremamente importante e irá fazer uma redução bem significativa do custo de produção para a empresa. Então, agora, vamos tratar, primeiro, desculpa, eu gostaria de ter ajudado vocês, né, de ter esclarecido, lembrando que a LC Andréa Lacerda Curso, nós ofertamos cursos, viu, gente? Cursos presenciais e cursos à distância, e acho que vale muito a pena, nós precisamos mesmo de investir tempo, dedicar, né? E a gente precisa desse profissional para estar intermediando, porque o nosso dia a dia no escritório, na consultoria, ele é muito corrido. Então, a gente precisa de alguém que faça essa pesquisa, que faça esse estudo e que traga essa explicação para a gente de maneira detalhada e, ao mesmo tempo, de forma mais rápida, né? Então, vamos continuar, pessoal. Reforma trabalhista, terceirização. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Olha só, quando se tratar da terceirização, nós temos aí, né? Nós vamos estar falando aqui. Eu vou ler para vocês primeiro, da mesma forma que eu fiz, né? No trabalho intermitente, e depois eu irei explicar. Até o advento da Lei nº 13.429 de 2017, não havia na legislação qualquer dispositivo que regulamentasse a terceirização, ou seja, a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços determinados e especificados a quem a contratasse. O tema era regulado com base na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e na Instrução Normativa número 1003 de 1997, as quais só admitiam a terceirização no âmbito das atividades meio da contratante. Ou seja, gente, não era permitido a terceirização da atividade fim. Ou seja, aquela atividade que está lá no objeto, no contrato social da empresa, não era admitida. Atualmente, então, vamos prestar bastante atenção, que uma das mudanças mais relevantes que aconteceu na terceirização aqui, né, é a questão da terceirização da atividade fim. As relações de trabalho na empresa, de prestação de serviço e nas contratantes são regidas pela Lei 6.019. Ela é um pouquinho nova, né, gente? 1974, com as alterações da Lei 13.429, de 2017, e da Lei, por favor, que na hora de digitar ficou invertido, da Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, deixando de ser aplicados tanto a Instrução Normativa, né, número 3 de 1997, quanto a súmula 331 do Tribunal Superior, né, que aí não será aplicada do trabalho, as quais não mais se coadunam com as novas determinações legais, ou seja, com as quais não se harmonizam mais, não estão em harmonia, uma vez que a reforma trouxe, né, que poderá ser terceirizada a atividade fim, por isso que perderam a harmonia. Prestação de serviços a terceiros. É a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço, também denominada contratada. Então, aqui nós temos duas figuras. Nós temos a figura do contratante, que é o tomador do serviço, e temos a figura da contratada, que é a prestadora de serviços. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa prestadora de serviço, relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Parece redundante toda hora, né? Mas é porque realmente é algo, né, que inovou muito em relação à terceirização, o que? Poder ser terceirizada a atividade principal. Coordenação dos trabalhos. Cabe à empresa prestadora de serviço contratar, remunerar e dirigir o trabalho realizado por seus trabalhadores, né? Então, o tomador, ele já fez essa contratação do prestador, porque essa responsabilidade será o quê? Dele.
Subcontratação. A empresa prestadora de serviço pode subcontratar outras empresas para a realização do serviço, desde que ela faça o quê? A coordenação, a supervisão. Local da prestação de serviço, instalações físicas da contratante, ou seja, pode esse serviço ser realizado dentro das instalações desse tomador, desse contratante, ou outro local estabelecido de comum acordo entre as partes, né? Prestador e tomador, né? Contratante e contratada. Vínculo empregatício. Então, vamos lá. Não há vínculo de emprego entre entre a contratante e os trabalhadores ou sócios da empresa prestadora de serviço. Ela está contratando um serviço, né? Então, não existe esse vínculo. Vedações. São proibidas a empresa contratante utilizar trabalhador em atividade diversa que foi objeto do contrato. Pessoal, então, aquele trabalhador, ele terá que executar o serviço no qual está estipulado no contrato, né? Então, tem que observar bem isso para não vir gerar demanda, né, gente? Futura aí. Ao empregado demitido de uma empresa prestar serviço para a mesma empresa na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviço antes do decurso do prazo de 18 meses. Aí nós temos também o que nós chamamos de quarentena. Por que tem essa quarentena? Para evitar a pejotização, né? Então, isso aí nós teremos até 31 de dezembro de 2020. A pessoa jurídica prestar serviço à pretensa contratante se nos últimos 18 meses figurou na qualidade de empregado ou de trabalhador sem vínculo empregatício desta. Então, pessoal, se teve alguma relação com esse tomador, né? Uma relação de emprego ou de sócio ou de uma pessoa jurídica prestadora, terá também que aguardar essa quarentena de 18 meses. Fiscalização, conforme o título 7 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT. Obrigações trabalhistas e previdenciárias, direitos trabalhistas, responsabilidade subsidiária da contratante, referente ao período da prestação do serviço. Então, pessoal, é importante que essa contratante esteja acompanhando, né? Porque ela tem uma responsabilidade subsidiária. Recolhimento da contribuição previdenciária. Observar a retenção prevista no artigo 31 da Lei 8.212 de 1991. Atividades excluídas. A Lei 6.019 de 1974 não se aplica às empresas de vigilância e de transporte de valores, tá? Porque aí tem legislação própria, específica. Ex-empregados ou sócio, prazo mínimo. O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para esta mesma empresa, na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviço, antes do decurso do prazo de 18 meses contado a partir da demissão. Então, aquilo que nós já falamos, por causa da quarentena e para evitar o quê? Pejotização. No mesmo sentido, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham prestado serviço a contratante nos últimos 18 meses, na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, não pode figurar como contratada, exceto se for os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Aí vem a exceção se forem o quê? Aposentados. Vamos lá. Serviço nas dependências da contratante. Enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante forem executados nas suas dependências, serão assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviço contratada as mesmas condições. Bem, então o que vocês têm que entender aqui, gente? Se esse empregado da prestadora de serviço estiver, né, nas dependências do contratante, terá as mesmas condições sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviço relativas a alimentação, garantia aos empregados da contratante quando oferecida em refeitórios. Então, não vai existir, né, uma discriminação, tanto para esse funcionário do tomador quanto do prestador terá esse direito e vai compartilhar esse refeitório. Direito a utilizar o serviço de transporte, atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado,
Treinamento adequado fornecido pela contratado quando a atividade exigir. Observação. Contratante e contratada poderão, gente, não deverão, poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse subtópico. Então, gente, eles poderão estabelecer, né? Isso aí fica facultativo. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada o serviço de alimentação e de atendimento ambulatorial em outros locais apropriados com igual padrão de atendimento, em vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes, né? Então, aqui é importante, né, gente, esse tratamento, essa isonomia, essa igualdade, até mesmo para não gerar um desconforto, né, entre o empregado do tomador e o empregado do prestador. Bem, empresas prestadoras de serviço, funcionamento, requisitos. Então, tem alguns requisitos aqui que nós vamos verificar. São requisitos para o funcionamento da empresa prestadora de serviço a terceiro. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, registro na Junta Comercial, capital social compatível com o número de empregados, de 0 a 10, 10 mil, de 11 a 20, 25 mil, de 21 a 50, 45 mil, de 51 a 100, 100 mil. 101 em diante seria 250 mil de capital mínimo. Contratos em vigor em 31 de março de 2017. Os contratos de prestação de serviço que já se encontravam em vigor em 31 de março de 2017, data da publicação da Lei nº 13.429 de 2017, poderão ser adequados aos seus termos se as partes assim concordarem. Então, é bem interessante, né? Então, eu acho que vale a pena, né, dar uma olhada aí e fazer. Bem, pessoal, terminamos aqui, né? Fizemos uma breve viagem, um breve passeio aqui com vocês na terceirização. Espero que tenha ajudado vocês, né? Que nós trabalhamos para isso, a nossa equipe trabalha com pesquisa, trabalha na explicação para vocês, para que chegue da melhor forma possível, né? É um sonho que nós temos de deixar essa educação mais acessível possível, né? Eu gostaria de agradecê-los muito por ter recebido esse convite com muito carinho, pelas inscrições que foram realizadas, e espero ver você mais vezes, estar com vocês mais vezes. Nós vamos estar preparando mais webinar, né, nos temas aí bem relevantes em 2018. Muito obrigada, um grande abraço, ficam com Deus, tá? E até a próxima.